A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, meus irmãos. Hoje falaremos sobre um versículo bíblico a qual se refere ao endemoniado gadareno. E nele, talvez você nunca tinha tido essa impressão ou essa interpretação de um espírito da miséria estar possuindo aquele homem. A Bíblia nos diz que Jesus ele tinha atravessado o mar da Galileia para um outro lugar. E quando ele chegava lá em Gadara, um homem endemoniado correu ao seu encontro. Aquele homem ele estava possesso de muitos espíritos malignos. E nós vamos ver aqui algumas coisas que caracterizam a miséria na vida de uma pessoa, que era provocada por causa daqueles demônios. E nós vemos isso no livro de Lucas, no capítulo 8, o versículo 26. Talvez você nunca havia tido essa interpretação, mas o espírito da miséria, ele existe. Ele existe e ele atua de algumas maneiras. Você pode ver pelos comportamentos que você nota em algumas pessoas. Olha só, o versículo 26 diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava do outro lado da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Note que esse homem estava possesso de demônios. E não andava vestido. Olha a primeira característica que o espírito da miséria ele gera na vida de uma pessoa. Ele não andava vestido, ou ele poderia atuar de uma maneira mal vestida ou não vestido, né? E nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Aqui eu peguei essas duas referências para mostrar como o espírito da miséria ele atua. Aquele homem, antes de chegar ao ponto de não estar vestido, foi gradual. A roupa dele foi se estragando, ele não foi se incomodando com aquilo, e foi indo, até que chegou um ponto que ele já não se vestia mais, ele andava sem roupas. O espírito da miséria, ele é assim. Ele quer tirar tudo que uma pessoa tem. Tudo que é de bom que Deus ele dá para uma pessoa. E a Bíblia diz que tudo que temos vem do alto, né? Está lá em João capítulo 3, né? O homem só pode ter alguma coisa se do céu lhe for dado. Então, aquele homem já não andava mais vestido, porque ele já não tinha mais condições já de se vestir. Ou seja, nós notamos que o espírito da miséria, ele atua querendo tirar as coisas das pessoas, deteriorar tudo que Deus dá para uma pessoa, o patrimônio dela, até as vestes. E outra coisa, outra característica que a gente nota é que ele vivia em sepulcros. Esse homem, ele vivia em lugares que não era comum de uma pessoa viver. O espírito da miséria atua assim também, levando pessoas a viver em lugares que não é comum de você ver pessoas. Aquele homem habitava em sepulcros. E o que você via em sepulcros? Lá não tinha nada. Era um lugar totalmente abandonado, isento de ajudas, um lugar totalmente separado de pessoas. E até mesmo se ele precisasse de alguma ajuda, alguma coisa, não teria como alguém lá ajudar ele. Porque em sepulcro só aparecem pessoas no dia dos enterros, né? Então ele habitava num lugar muito distante da sociedade. Então quem levou ele para lá? Quem tirou as roupas dele? Foi o espírito da miséria. A Bíblia vai dizer que eram legiões de demônios. Legiões. Ou seja, tinha vários tipos de espíritos malignos naquele homem que atuavam em diferentes maneiras. Espírito da loucura, espírito da agressividade. E com certeza o espírito da miséria foi um dos causadores que modificaram a aparência dele e também o local que ele habitava.
Então, meus irmãos, o espírito da miséria, ele age dessa maneira. Eu não sei se você já tinha visto esse versículo com esses olhos, com essa interpretação, mas é real. O espírito da miséria, ele existe e ele quer tirar tudo que as pessoas têm. Ele quer ver a pessoa na miséria, ele quer ver as pessoas habitando em lugares ruins, e nós devemos orar a Deus para Deus nos dar visões para entendermos essas palavras, esses versículos, ter entendimento sobre isso para repreender esse mal e até mesmo alertar as pessoas. Porque quando a pessoa ela começa de uma maneira a viver mal, né, a comer mal, se alimentar mal, e ela começa a sentir prazer nisso, em morar mal, pode ser que o espírito da miséria está atuando na mente dela. Então, oremos ao Senhor para que Deus ele nos dê visão e autoridade para repreender o espírito da miséria, porque certamente esse espírito maligno ele atua para destruir a vida das pessoas.